Você já sentiu que está se sabotando? Que parece que algo dentro de você te impede de agir, mesmo quando você sabe exatamente o que precisa fazer? E se eu te disser que o problema não é você, que isso é apenas o seu cérebro tentando te proteger? Hoje você vai entender como transformar esse bloqueio em força de ação e vai sair daqui com 4 armas práticas para fazer o seu cérebro jogar a seu favor. O mesmo método que eu usei para sair da paralisia. Então, se você não quer continuar sem saber o que chamam de autossabotagem e nem sem como saber lidar com isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui entendendo seu cérebro e finalmente livre desse ciclo de se travar o tempo todo, muito conhecido como autossabotagem. Ué, mas como assim autossabotagem não existe se eu vivo fazendo isso comigo? Calma, eu vou te explicar agora. E quando você entender, vai sentir um alívio enorme. A gente não se sabota. O nosso cérebro apenas nos protege. Ou melhor, acha que está nos protegendo. Parece loucura, né? Mas faz total sentido quando você entende o motivo. O cérebro é tipo aquele amigo super protetor, sabe? Que te ama tanto que te impede de viver. Aquele que fala, melhor não postar esse vídeo, vão te julgar. Pois é o seu cérebro achando que está te salvando da vergonha alheia, tipo um herói confuso. Mas esse herói atrapalhado é, na verdade, um sistema incrível programado para garantir sua sobrevivência, não o seu sucesso. E é por isso que quando você entende isso, já muda tudo. Porque você para de se culpar e começa a negociar com seu cérebro, não brigar com ele. Porque você entende que ele foi feito para te manter vivo e não confortável no progresso. E quando você entende essa lógica, você percebe. Então eu não sou preguiçoso, eu só estou preso no modo de proteção. E isso é fundamental para te dar mais motivação para agir. E eu sei disso porque foi assim para mim também. Eu me chamo Paula Schmidt e venci a depressão depois de 10 anos lutando contra ela. E o que me tirou daquele poço escuro não foi a força de vontade, foi entender como o meu cérebro funcionava e usar isso ao meu favor. Quando eu descobri que eu chamava de autossabotagem era só o meu cérebro tentando me proteger, fez total sentido. Então eu aprendi a usar essa proteção ao meu favor. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. O seu cérebro está vendo um leão, onde na verdade existe apenas um desafio. E aqui vem o insight. O cérebro não diferencia perigo físico de desconforto emocional. Quando você sente medo de falhar, de ser julgado ou de não ser bom o suficiente, ele reage como se tivesse um leão à sua frente. Só que não tem um leão, tem oportunidade. E isso muda completamente o jogo, porque você percebe que o medo não é um vilão, é mais como um alarme tentando te proteger. Quando entendemos isso, dá até um alívio, né? Se essa ficha caiu pra você agora, já deixa o like, assim o YouTube entende que esse tipo de conteúdo faz diferença pra você e te entrega mais vídeos assim, que te ajudam a se destravar. Agora vamos aprofundar, porque entender isso é o primeiro passo para reprogramar o seu cérebro e sair do modo leão para o modo ação. A psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa explica: a autossabotagem é um inimigo invisível, não somos inimigos de nós mesmos conscientemente. O que atua são crenças limitantes e mecanismos de defesa que nos bloqueiam muitas vezes sem que percebamos. O problema é que quando ele entra nesse modo de defesa, ele prioriza a segurança e não o progresso. Por isso, quando sentimos medo, o nosso corpo paralisa. Não porque somos fracos, mas porque o nosso cérebro ainda não aprendeu a diferenciar o perigo real de desafios que nos fazem crescer. Na Era das Cavernas, a lógica era simples. Barulho na mata? Corre. Leão aparecendo? Suma. O cérebro aprendeu a reagir ao medo com proteção, para garantir a sobrevivência. Mas hoje, o leão virou outra coisa. Agora o leão é o medo de postar algo e ninguém curtir, o medo de começar e fracassar, o medo de ser julgado ou o clássico de não ser bom o suficiente. E o cérebro, coitado, não atualizou o sistema operacional. Ele acha que cada like perdido é um tigre te perseguindo. Então, quando você pensa em gravar um vídeo, abrir um negócio ou mudar de área, ele reage tipo: perigo, se expor, morte, fica quietinho. E aí vem a famosa autossabotagem. Mas não é sabotagem, é o modo de proteção sendo ativado. Por isso você procrastina, trava e desiste. Mas agora você não precisa mais brigar com seu cérebro, você precisa educá-lo. E é exatamente isso que a ciência e o autoconhecimento fazem. Eles te mostram como reprogramar seus padrões emocionais para agir com clareza e confiança. Inclusive, existe um passo a passo que aprofunda exatamente esse processo de forma prática. Chama-se a jornada de desenvolvimento pessoal. É um treinamento criado para quem quer se libertar dos bloqueios emocionais, fortalecer as próprias emoções e, finalmente, destravar a vida sem depender de motivação passageira. O link está aqui na descrição desse vídeo, clica lá e confere. E a primeira ação prática para mudar isso é se preparar para agir como um foguete se prepara para decolar. A Mel Robbins, uma das palestrantes mais assistidas do mundo hoje, passou anos travada. Ela dormia demais, perdia prazos, brigava com o marido e se sentia um fracasso. Ela dizia que se sabotava o tempo todo, até entender que o problema não era sua força de vontade, e sim o seu próprio cérebro tentando
tentando poupá-la do desconforto. Um dia, ao ver um foguete decolar na TV, ela pensou: e se eu simplesmente contasse 5, 4, 3, 2, 1 e agisse, antes que o meu cérebro me impedisse? No dia seguinte, ela aplicou isso para levantar da cama e funcionou. A partir daí, ela começou a usar essa contagem para tudo: fazer ligações, se exercitar, gravar vídeos e escrever seu livro. O resultado? Hoje, Mel Robbins é uma autora best-seller, referência mundial em comportamento e mentalidade. Tudo porque ela entendeu que não era sabotagem, era autoproteção. E ela aprendeu a agir antes que o cérebro dela travasse por um medo irracional. Essa regra dos 5 segundos é um ótimo jeito de evitar essa paralisia da proteção ou autossabotagem, que você também pode usar. Agora presta atenção aqui. Pega papel e caneta para anotar as armas práticas contra a autossabotagem. Número 1. Converse com você mesmo e escute o que está por trás do silêncio. Quando sentir que está se sabotando, pare e respire. E pergunte a si mesmo, com curiosidade, não com julgamento: do que exatamente eu tenho medo agora? Talvez seja medo de errar, de parecer incapaz, de perder o controle ou de não ser bom o suficiente. Perceba, enquanto você tenta forçar a coragem, o cérebro só quer te proteger de uma dor emocional antiga. Dar nome ao medo é como acender uma luz dentro de uma caverna escura. O monstro continua lá, mas agora você enxerga que ele é bem menor do que parecia. E a autossabotagem enfraquece quando você ouve a mensagem oculta do medo em vez de lutar contra ela. Número 2. Explique para o seu cérebro que não há perigo real. Parece simples, mas é poderoso. Nos momentos em que sentir o seu corpo travar, diga para si mesmo, em voz alta ou até por escrito: tá tudo bem, isso não é um leão, é só um desafio que vai me fazer crescer. Esse ato, aparentemente ingênuo e simples demais, reprograma um instinto de fuga em resposta racional. Você sinaliza ao cérebro: não preciso me proteger disso, eu consigo lidar. Escrever o que sente é ainda mais eficaz. Colocar o medo no papel tira ele da mente e o transforma em algo externo, absorvável, tratável. É neurociência pura. Você ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e desliga o sistema límbico, onde mora o pânico. É o primeiro passo para se libertar dos bloqueios emocionais. Aquele mesmo processo que você aprofunda dentro da jornada de desenvolvimento pessoal, onde aprende a treinar o cérebro para te proteger a favor de você e não contra. Número 3. Divida a meta em microações. O cérebro não teme a tarefa, ele teme a imensidão dela. Dizer "eu vou mudar de vida" é grande demais para o seu cérebro entender, mas dizer "eu vou levantar e abrir o computador por 5 minutos" é um passo possível. Quanto menor o passo, menor o medo. E quanto menor o medo, maior a ação. Crie microações. Abrir o arquivo em vez de escrever o livro, ligar para um cliente em vez de fazer 10 vendas e ler uma página em vez de estudar por 2 horas. Essas pequenas vitórias ensinam o cérebro que agir é seguro e prazeroso. É como reeducar o sistema emocional, um passo por vez. Número 4. Reforce as vitórias pequenas. Toda vez que fizer algo que antes te travava, comemore conscientemente. Não precisa ser nada grandioso. Um simples "eu consegui" já basta. Quando você reconhece uma conquista, ativa o sistema de dopamina, responsável pela sensação de recompensa e prazer. É assim que o cérebro aprende o caminho do sucesso: ação, recompensa e repetição. A autossabotagem desaparece quando o cérebro entende que agir é mais prazeroso do que evitar. Então celebre cada avanço. Cada pequeno passo é uma prova de que você está reprogramando seu próprio sistema emocional. Essas ações práticas são o começo da virada, os primeiros passos para reprogramar o seu cérebro e transformar medo em movimento. E para aprender a aplicar na prática essas e mais outras 5 ações transformadoras, baixe agora o meu e-book gratuito Desbloqueie Sua Vida. Nele eu te explico na prática como entender de onde vêm os seus bloqueios e como transformar comportamento em liberdade emocional. Você aprende a identificar gatilhos, reprogramar respostas e criar a sua melhor versão. E não esquece, se você quer ir realmente além para entender as raízes dos seus bloqueios profundos, reescrever crenças e realmente transformar comportamento em liberdade emocional, a jornada de desenvolvimento pessoal é o próximo passo natural. Ela foi criada para te ajudar a libertar-se dos seus bloqueios emocionais, fortalecer suas emoções e destravar a sua vida, usando princípios da neurociência, psicologia e autoconhecimento profundo. Agora você tem as armas certas para guiar seu cérebro frente ao medo. E se você aplicar, vai perceber em poucos dias algo poderoso. Você ainda sente medo, mas não se paralisa mais. E é aí que mora a liberdade. O medo não desaparece, mas você passa a agir mesmo com ele. Com o tempo, seu cérebro entende: ok, isso não é um leão. E ele passa a te ajudar, não a te travar. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, devagar, mas sem parar, pra eu saber que você tá comigo nessa jornada pra desbloquear a sua vida. E se além de medo, você também sente muita ansiedade e quer aprender a lidar com isso também, tem um vídeo que eu fiz exatamente pra isso, que é "Esses hábitos simples transformaram minha mente e podem transformar a sua". Lá eu te mostro técnicas práticas que eu usei pra retomar o controle da minha mente e transformar a ansiedade paralisante e angustiante em um combustível
combustível para agir. Assiste logo depois desse. Ele completa perfeitamente o que falamos aqui e vai te ajudar a dar o próximo passo nessa jornada.